Eu sou o Sérgio Savian e você está vendo o Conteúdo Latente, que é um programa dedicado a quem quer se conhecer e viver melhor. Toda semana um tema, e o tema dessa semana é energia do dinheiro. E para colaborar com a gente, dessa vez, eu convidei minha amiga Glória Pereira. Tudo bem, Glória? Bom, Sérgio Savian, tudo bem? É um prazer enorme estar revendo você com conteúdo latente agora. Aliás, não é a primeira vez que a gente está junto. Eu tinha um programa de rádio, entrevistei a Glória, já participamos de eventos juntos, né? Então é muito legal trabalhar com ela. Você tem muito a aprender com a Glória, assim como eu. Glória, vamos começar? Eu li outro dia um texto do Erich Fromm que eu achei muito legal, muito bem colocado. E é um texto chamado Ter ou Ser. Aliás, você que está vendo o programa, se entrar lá no Google, na internet, Ter ou Ser, do Erich Fromm, é um texto maravilhoso. E basicamente nesse texto ele fala que nós temos dois caminhos para seguir na vida, eventualmente um ou outro, que é o caminho do ter ou o caminho do ser. Como é que você vê esse equilíbrio na vida das pessoas entre o ter e o ser? Bom, estou no século XXI, um pouco depois do Erich Fromm. Acredito no caminho do meio, venho trabalhando com essas questões de ter e ser na prática, com consultoria, com educação financeira para famílias, corporações, universidades. E esse tema é recorrente, principalmente pelas pessoas que nasceram em berço de ouro, ou que nasceram em famílias abastadas. Se a gente for dizer assim, escolher um ou outro, parece que essas pessoas não têm a chance de ser. E aí eu... Entende? Como é que fica, né? E parece que só pode ser quem não tem. Então, é uma contradição na minha maneira de ver, trabalhar e refletir sobre isso. O ter, na realidade, assim, a gente vem, né, de uma questão de ter objetos, coisas que expressam significados ou de status ou de poder, e nós estamos caminhando por ter cada vez mais intangível, vamos dizer assim, a educação, ter educação, né? Então uma pessoa educada é diferente de ter 10 carros importados ou um iate, por exemplo. É a mesma coisa hoje em dia, que falar assim, antigamente se falava num patrimônio e dava a impressão que patrimônio era o conjunto de coisas que você tinha. E hoje em dia o patrimônio é muito mais intelectual do que outra coisa, né? Eu acho que pode ter as duas coisas, né? Se você, a Forbes, a revista Forbes, por exemplo, que é uma das especialistas, como a Bloomberg, por exemplo, né? Seleção estrangeiros, que conseguem medir para fazer um ranking do patrimônio, da riqueza, que é mensurável. Então, eles estão na linha do ter. Ações de empresas, barcos, mineradoras e assim por diante. Agora, o ser, ele não é incompatível com o ter, porque eu diria, na minha compreensão e na minha opinião, que é de outra natureza. Então, o ser, ele não tem a ver com uma quantidade de dinheiro. E ele vem de um desenvolvimento. Um desenvolvimento humano. O próprio Erich Fromm também tem um livro chamado Medo de Amar. E eu diria que, como eu trabalho com relacionamentos amorosos, então o relacionamento amoroso, ele está muito ligado a essa questão do ser, de você... E do ter também. O ter, né? Porque o ter proporciona o ser. Mas se você não souber ser, você pode ter o que for, você não vai ser e não vai amar também. Mas você vê como as coisas se interligam. Lógico. Falando em amar, o ter e o ser, tenho trabalhado com pessoas de classes muito diferentes, socioeconômicas e educacionais também, que é muito difícil manter o amor em termos de relacionamento. Então é curioso, mesmo que as duas pessoas queiram, parece que interliga de um jeito
que não é muito simples quando há uma diferença muito grande. Mesmo essa questão, filosofando, eu preparei umas 100 questões para ela, pelo jeito eu vou ficar em 2 ou 3, porque o papo está entendendo muito bem. Mas mesmo essa questão do ter, as pessoas também confundem, falam assim, minha mulher, meu marido, meu filho, a pessoa como até médico, ou no meu médico, meu terapeuta. Aí quer dizer, fica completamente impregnado a esse discurso do ter. As pessoas nem se dão conta. A própria linguagem, ela está muito baseada no ter, né? Tudo é meu que diz. Minha mãe, minha casa. Vamos lá. Agora, a cultura que a gente vive hoje, ela é uma cultura muito do consumismo, de uma forma geral, né? E a economia está bastante baseada no consumo. Se não tiver consumo, parece que não gira a economia. Mas isso não tem, será que tem levado a gente, no geral, a uma vida boa, saudável, o consumo? Como é que fica isso? Como é que você vê isso agora? Eu acho uma diferença bastante grande de boa versus saudável. Tem vidas boas que são nada saudáveis. E vidas saudáveis que, na opinião de outras pessoas, que não são nada boas. Né? Então, assim, e aí você associa o consumismo, ou o consumo. Né? Nós vivemos num mundo capitalista, quer a gente queira, quer não queira. Quer dizer, é muito maior do que a gente. Até os países como China, por exemplo, estão completamente inseridas na sociedade de consumo, né? Com certeza. Um país dito não capitalista. E vamos dizer que até Cuba está querendo entrar de qualquer jeito. Já fez lá a plataforma, o Brasil que pagou, né? Para começar a negociar com o mundo aí. Então, o que acontece? É muito interessante olhar que nós somos consumistas, nós seres humanos, os animais, os vegetais, querendo ou não, todo ser vivo consome água, consome ar, e água custa caro. Olha de onde vem, nós estamos passando aí. Cada vez mais, está virando o ouro do século XXI, é a água. Né? E muitos estudiosos aí da área de economia, ciências sociais, dizendo que as guerras serão por causa de água, por causa desses elementos de consumo. Você viu que já está o estado de São Paulo e Rio de Janeiro brigando por causa de água, aqui, né? Já está virando uma guerra, né? Entre dois vizinhos. Então, essa palavra consumo, quer dizer, se a gente pensar, você que é um estudioso, tal, na pirâmide de Maslow, né, o consumo da base da pirâmide são as necessidades básicas. Então, necessidade de beber, de comer, de transar, de se proteger, de morar em algum lugar, se vestir. Então, quando essas necessidades estão satisfeitas, começa a subir a base da pirâmide. Educação, cultura. Saúde, cultura, e aí vai até chegar ao luxo na ponta da pirâmide. Qual é o luxo? Vários luxos para cada pessoa, né? Para uns pode ser o iate, para outros pode ser morar num prédio que é não sei o quê. Saia justa, qual é o seu luxo? Eu sou uma pessoa extremamente simples e o meu luxo, a gente estava falando aqui, a minha primeira formação é cientista social e o meu hobby é viajar pelo mundo inteiro, por conta própria. Então, por exemplo, eu já conheci sheiks, os 7 sheiks dos Emirados Árabes, já tive nos palácios, nos restaurantes mais incríveis do mundo para olhar o que é o restaurante mais incrível, quando foi inaugurado no fundo do mar, quando foi inaugurado o trem-bala em Paris e assim por diante. Então o meu luxo é entender para onde a humanidade está indo. Isso custa bastante dinheiro e eu tenho um prazer grande de viver, de ficar nessas coisas que o ser humano está indicando. Por pouco tempo, só para olhar. Então, só para você ter uma ideia. Não é me apropriar, mas é vivenciar isso. Semana que vem continuamos com a Glória Pereira falando sobre energia do dinheiro.